A gente está se aproximando da época mais importante do ano, que são as eleições. Essa eleição, ao meu ver, é uma eleição crucial para o nosso país, então eu me propus a fazer uma pesquisa aprofundada sobre os candidatos que estão concorrendo a cargos públicos esse ano, porque eu acho que só através da pesquisa a gente consegue realmente escolher o nosso voto com consciência. E aí eu comecei o canal aqui no YouTube e como eu já ia mesmo fazer essa pesquisa de qualquer maneira, eu resolvi transformar essa pesquisa numa série de vídeos aqui no canal e dividir essas informações que eu tô conseguindo com vocês. Então, de hoje até outubro, a gente vai ter um vídeo por semana analisando os candidatos à presidência da República. E aí eu convido vocês a pesquisarem por conta própria para os outros cargos também, que deputado estadual, deputado federal, senador e governador, porque são tão importantes quanto a presidência da República. Uma coisa muito importante que eu quero que fique muito claro aqui é que esses vídeos não têm nenhuma intenção de fazer campanha política contra ou a favor nenhum candidato. Isso é muito importante. Eu só realmente vou dividir as informações que eu encontrar sobre a vida pública do candidato, o que ele fez em sua vida pública e quais são as propostas e posições políticas para a eleição desse ano, certo? Dito isso, pode rodar a vinheta. No Analisando Candidatos de hoje, a gente vai falar sobre o Álvaro Dias, que é o candidato do partido Podemos, cujo candidato a vice é o economista Paulo Rabelo. Eu vou dividir todos os vídeos de maneira igual, então a gente vai falar sobre o histórico do candidato, a gente vai falar sobre as propostas e visões sobre uma série de temas e a gente vai falar um pouquinho também sobre o vice, porque aí depois do que aconteceu com a Dilma e com o Temer, a gente percebeu a importância de também saber mais sobre o vice-presidente, não é mesmo? Então, vamos lá. O Álvaro Dias, ele tá na vida pública desde 1969, quando ele foi vereador. Ele foi vereador de 69 a 71, depois ele foi deputado estadual, depois ele foi deputado federal, depois ele foi senador, aí ele saiu do Senado, foi governador do estado do Paraná e desde 1999 ele ocupa novamente uma cadeira no Senado. Como senador, ele já propôs 41 PECs e 204 projetos de leis. Dentre esses projetos de emenda constitucional estão o 10/2013, que é a PEC que pede o fim do foro privilegiado, e a PEC 13/2018, que busca legitimar a prisão em segunda instância. Na minha pesquisa, eu não encontrei nenhuma denúncia formal, o nome dele envolvido em nenhum grande escândalo. O único escândalo que eu encontrei foi o escândalo das passagens aéreas, que aconteceu em 2009, quando o Álvaro Dias, junto com outro grupo de senadores, utilizou a cota de passagens aéreas do gabinete para uso próprio. O Álvaro Dias comprou uma passagem aérea para o próprio filho, usando essa cota, e na época isso foi noticiado pela mídia. E embora não fosse contra a lei na época, isso não era ilegal, muita gente considera antiético, inclusive eu. Você não pode usar o dinheiro público para comprar uma passagem para o seu filho, mas realmente essa foi o único escândalo que eu encontrei com o nome desse candidato. Vamos passar agora para as propostas e posicionamentos do Álvaro Dias sobre alguns temas importantes. Vamos começar falando sobre a Previdência Social, que é um seguro, que dá subsídio aos brasileiros depois que eles se aposentam, quando ficam idosos, ou precisam se aposentar por alguma doença, por algum tipo de invalidez. A reforma da Previdência virou um assunto central das discussões econômicas do país. Isso porque a gente tem um rombo na Previdência, ou seja, uma dívida que cresce cada vez mais. Muito disso porque a gente está envelhecendo como país, então a gente está tendo muito mais número de idosos e pessoas que não trabalham mais do que jovens trabalhando para manter a máquina girando e sustentar essas pessoas que já se aposentaram. Então, vem se falando muito sobre reforma da Previdência nesses últimos tempos. O Michel Temer tentou aprovar uma reforma, ele acabou não sendo votada e agora, nesse momento, ela não pode ser votada porque o Rio de Janeiro está sob intervenção federal e, nesse momento, nada pode ser mudado na Constituição, nenhuma lei, nenhuma reforma pode ser aprovada. Essa reforma proposta pelo Temer tem vários pontos
Mas um deles é, por exemplo, os homens precisam trabalhar até 65 anos de idade mínima, tendo contribuído 15 anos para a Previdência, e as mulheres 62 anos de idade mínima, também tendo contribuído por 15 anos. Existem vários outros pontos, eu vou deixar na descrição desse vídeo um link falando sobre a reforma da Previdência, caso você queira se aprofundar. Mas como eu disse, essa reforma não foi nem votada e vamos ver o que o Álvaro Dias fala sobre a Previdência. Como senador, ele fez um pronunciamento oficial em dezembro do ano de 2017, em que ele diz o seguinte: eu defendo reformas, o Brasil é uma nação à espera de reformas. Sem ela, não alcançaremos os índices de crescimento econômicos compatíveis com a potencialidade nacional e com o merecimento do nosso povo. São reformas fundamentais, mas é preciso destacar que reformas são essas. A reforma da Previdência que se apresenta agora é modernizadora ou é uma falácia? Ou seja, ele é a favor de uma reforma da Previdência, mas não necessariamente esta reforma que foi apresentada pelo governo Temer. Além disso, na entrevista que ele deu à Globo News, ele disse que é a favor da idade mínima igual para homens e mulheres. Agora vamos falar também sobre outra reforma que também ficou muito em voga, foi muito discutida, que é a reforma trabalhista. A reforma trabalhista foi aprovada pelo governo Temer e está em vigor desde novembro do ano passado. E nela muitas coisas mudaram, como por exemplo a maneira que se tira férias, a negociação direta entre o patrão e o empregado, a contribuição sindical, a forma de trabalho das gestantes, a terceirização, enfim, vários pontos que, se você quiser se aprofundar, também vou deixar um link aqui na descrição. E o Álvaro Dias, como senador, votou contra esta reforma trabalhista. E aí ele foi indagado, inclusive, também na entrevista que ele deu à Globo News, por que ele tinha votado contra a reforma trabalhista, uma vez que ele já tinha dado diversas declarações se dizendo a favor da reforma trabalhista. E ele disse que votou contra porque ele discorda de pontos fundamentais desta reforma trabalhista que foi apresentada pelo governo Temer, mas que ele é a favor, sim, de uma reforma. Uma vez que a reforma que foi votada já está em vigor, ele, como presidente, disse que pretende avaliar os resultados dessa reforma e, se for necessário, fazer a reforma da reforma. Um outro tema muito importante é o posicionamento dos candidatos em relação à privatização de empresas públicas. E o Álvaro Dias deu a seguinte declaração na sua entrevista para a Globo News: a Petrobras, em um primeiro momento, eu não privatizaria, até porque ela foi tremendamente desvalorizada. Mas nós privatizaríamos o seu entorno, ou seja, empresas que prestam serviço para a Petrobras. Estabeleceríamos competição na prospecção, exploração de petróleo, distribuição, refinarias. É evidente que isso vai dinamizar a Petrobras sem entregar o seu comando. E aí ele continua falando agora sobre o Banco do Brasil e a Caixa Econômica. Ele afirmou que os dois bancos públicos são essenciais e indispensáveis para o país e que não poderíamos ficar reféns do sistema financeiro privado. Resumo: ele é a favor, sim, da privatização de empresas públicas, mas de empresas públicas chaves como a Petrobras, a Eletrobras, a Caixa Econômica e o Banco do Brasil, ele não privatizaria num primeiro momento. Essa é a declaração oficial dele. Um outro assunto bem polêmico aí da época do governo Temer é a PEC do teto de gastos, que propôs um limite de gastos, para que o gasto público não passe da inflação a partir do ano de 2017. Essa medida ela teria uma duração de 20 anos, sendo que a partir do 10º ano o presidente em vigor poderia alterar as regras do jogo, digamos assim. Foi muito criticada porque os especialistas dizem que é meio surreal a gente congelar o teto de gastos por tanto tempo, por 20 anos. E aí o Álvaro Dias disse o seguinte quando ele deu uma entrevista ao Roda Viva: vamos ter de rever, mas não digo eliminar. É preciso adotar mecanismos de fiscalização e controle. Uma outra reforma, e essa o Álvaro Dias é muito a favor e muito fã, é a reforma tributária. Ele acha, inclusive, que essa reforma pode ser um bom mecanismo para ajudar ali na questão do desemprego e também na questão do preço da gasolina, do preço dos combustíveis em geral.
e ele falou a seguinte coisa: se nós queremos reduzir preços de combustíveis, e não só de combustíveis, mas dos produtos que os brasileiros consomem, devemos realizar uma reforma tributária modernizadora, capaz de reduzir a carga tributária, fazendo com que os que podem mais paguem mais e os que podem menos paguem menos, tributando mais na renda do que no consumo, fazendo com que a roda da economia gire com mais força. O governo vai arrecadar mais, a sociedade vai pagar menos e o resultado será certamente um desenvolvimento sustentável do nosso país. Essas aspas foram retiradas de um pronunciamento oficial que ele deu no Senado. E ele também já disse diversas vezes que dá para falar em um imposto quase único, o IVA, que seria Imposto de Valor Agregado. Por exemplo, uniria o ICMS e outros impostos que hoje são separados. Ele tem essa ideia de juntar e reduzir a quantidade de impostos, juntando todos ou quase todos em um só, que seria esse IVA. Sobre educação, o Álvaro Dias defende que 10% do nosso PIB deve ser investido neste fim e que o investimento principal deve ser feito na educação inicial, que é a educação infantil e o ensino fundamental. Além disso, ele é favorável a cotas sociais de alunos que vieram da rede pública de ensino. Vamos entrar agora para o rol dos assuntos polêmicos. Vamos começar falando sobre a liberação do porte de armas para todos os cidadãos. Hoje no Brasil há a possibilidade de uma pessoa ter posse e porte de arma, mas é um processo extremamente exigente, bem difícil mesmo de você conseguir passar. Tem uma série de requisitos e mesmo assim, às vezes você passa em todos os requisitos e eles não liberam a sua posse ou o seu porte de armas. Mas já tramita no Senado um projeto que busca revogar essa lei do desarmamento que está em vigor hoje por meio de um plebiscito, para que qualquer cidadão comum possa ter acesso a armas de fogo. Obviamente que vai ter ainda algum critério, mas vai ser menos exigente do critério que está em vigor hoje em dia. Sobre esse tema, o candidato Álvaro Dias, ele se mostra a favor da liberação das armas de fogo para qualquer cidadão. Falou isso no Roda Viva, falou isso no Globo News, inclusive ele cita um plebiscito que foi feito em 2005, em que mais de 60% da população se mostrou favorável à legalização do porte de arma para pessoas comuns, mas ele destaca sempre que não acha que isso seja um mecanismo de segurança pública. Ele acha que isso aí é uma forma do cidadão se proteger, mas que o Estado ainda tem obrigação de fornecer, de prover segurança pública a todos os cidadãos. E ele particularmente acha que uma vez que o Estado seja seguro, os cidadãos não terão mais vontade de ter a sua própria arma de fogo. O que você acha sobre esse assunto? Comenta aqui. Continuando aí nos assuntos polêmicos, sobre a legalização do aborto, o Álvaro Dias acha que a legislação vigente já é suficiente. Como funciona a legislação atual? A mulher ela pode abortar, inclusive pelo Sistema Único de Saúde, em caso de estupro, em caso de risco de vida para a mãe e em caso de bebês anencéfalos, que não têm cérebro. Então, nesses casos, ela pode sim retirar o feto, abortar. Mas, se não for nessa situação e ela for pega realizando um aborto ilegal, ela pode ser presa e pegar entre 1 e 3 anos de cadeia. Ele acha que essa legislação já é uma legislação suficiente porque aborda e abrange as excepcionalidades, como ele chama, mas ele falou que se houver uma pressão popular, ele estaria disposto a fazer um plebiscito sobre este assunto e colocar em votação popular a legalização ou não do aborto. Ele é favorável à redução da maioridade penal, ele é contra a pena de morte e ele é radicalmente contra a legalização da maconha. Sobre casamento homoafetivo, ele se limita a dizer que respeita a jurisprudência dada pelo Supremo Tribunal Federal. O STF, ele, acho que desde 2011 já é permitido pelo Supremo Tribunal Federal a realização de união estável entre pessoas do mesmo sexo. E se eu não me engano, desde 2013 é permitido o casamento civil entre pessoas do mesmo sexo. Inclusive, se o agente que está lá para realizar esse procedimento se recusar a fazer o seu casamento, ele pode sofrer penalizações. É proibido se recusar a realizar
casamentos homoafetivos aqui no Brasil. Passando agora para as considerações finais, eu vou falar um pouquinho sobre algumas coisas que são bem peculiares da campanha do Álvaro Dias. Como, por exemplo, a principal proposta do Álvaro Dias é uma coisa chamada a refundação da República, que mais ou menos significa, ali pelo que ele explicou nos lugares que eu vi, é uma nivelação de todos perante a lei. Tipo, todo mundo tem que responder à mesma lei. Por isso que ele defende essa coisa do fim do foro privilegiado, da prisão em segunda instância. Ele acha que se todo mundo fosse tratado igualmente perante a lei, nós teríamos menos problemas. E, pelo que eu pude apurar, ele tá sempre falando que o grande problema do Brasil é a corrupção e que se a gente conseguisse resolver uma parte da corrupção, várias coisas melhorariam no nosso país, como, por exemplo, a saúde, a educação, o desemprego, enfim, vários problemas da nossa pátria estariam ligados a essa corrupção dentro da nossa classe política. Uma outra coisa que eu achei interessante é que desde 1999, quando ele voltou para a cadeira do Senado, ele defende a redução do número de deputados e de senadores, que é difícil de ser aprovado, porque quem decide isso são os próprios deputados e senadores. E vocês acham que eles vão querer reduzir o número de cadeiras na Câmara e no Senado? Gente, isso é praticamente impossível. Mas o Álvaro Dias tem uma convicção de que, com a pressão popular, é possível aprovar leis, projetos de leis e projetos que são impopulares entre o legislativo, o executivo e o judiciário. Então ele crê no poder do povo ali de fazer pressão nos políticos. O que você acha? Você acha que o povo tem esse poder mesmo? Um outro fato. O Álvaro Dias é um mega fã da Operação Lava Jato. Ele sempre destaca a importância dessa operação, sempre fala muito bem e, inclusive, já mais de uma vez falou publicamente que gostaria que o juiz Sérgio Moro fosse o ministro da Justiça no seu mandato, caso seja eleito. O Sérgio Moro, inclusive, já deu uma declaração dizendo que ele não pode não pode opinar sobre esse convite, porque ele não quer se posicionar politicamente. Falando agora um pouquinho sobre o vice-presidente da chapa do Álvaro Dias. É o economista Paulo Rabelo. Ele é filiado ao PSC, Partido Social Cristão. Inclusive, ele ia ser candidato à presidência esse ano pelo PSC, mas desistiu da candidatura para se juntar à chapa do Álvaro Dias. Ele foi presidente do IBGE em 2016 e presidente do BNDES em 2017, deixando a presidência do BNDES para se apresentar como pré-candidato à presidência, que agora a gente sabe que ele não vai ser mais, vai ser vice na chapa do Álvaro Dias. Eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo um linkzinho caso você queira saber mais sobre o Paulo Rabelo. E aí, o que vocês acharam dessa pesquisa sobre o Álvaro Dias? Deixa aqui nos comentários a sua opinião e também se você tem uma outra informação, um outro fato que eu não falei por aqui, você acha importante? Comenta aqui também. Vamos fazer da caixa de comentários um espaço para a gente discutir sobre política. Eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo vários links que foram usados como fonte para este vídeo e alguns outros que eu acho que são importantes caso você queira se aprofundar sobre os temas que a gente abordou aqui. Não se esquece de se inscrever no canal, não custa nada e me ajuda muito. Dá um like nesse vídeo e compartilha ele com todos os seus amigos para incentivar todo mundo a pesquisar sobre política e se engajar para ver se nessas eleições a gente consegue dar um passo à frente e melhorar um pouquinho o nosso país. Também quero te convidar para me seguir lá pelo Instagram. Eu também produzo conteúdo no IGTV e lá a gente pode discutir pelos stories, pelo direct, enfim, ter uma conversa mais ampla. A gente se vê no próximo vídeo. Um beijo. Tchau. Vocês já sabem quem você vai votar, meu amor? É mesmo, vai votar nele. Você já pesquisou?